Possível primeiro reforço dessa temporada 2026, já é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Para a surpresa de zero pessoas, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, vetou as intenções do Stafiel de quitar a Neoquímica Arena e também o transferban da FIFA. E finalmente o atacante Yuri Alberto tem previsão para se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Yuri Alberto. Finalmente, o jogador já tem data para retornar às atividades no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians se reapresentou de forma oficial no último sábado, dia 3 de janeiro, iniciando os trabalhos visando essa nova temporada. O atacante Yuri Alberto acabou não se reapresentando com os companheiros. Motivo: viagem para a Itália para cuidar das documentações envolvendo a sua cidadania italiana. Jogador, sabemos que está na mira do futebol italiano. Jogador que sabemos que tem uma importância muito grande para o atual grupo, mas vai chegar um momento em que o Yuri Alberto deverá ser negociado. Enquanto ainda não temos nenhuma informação se terá algum desfecho sobre a saída dele nesse início de ano, nesse início de temporada, o jogador já tem previsão para retornar às atividades no CT Dr. Joaquim Grava. O Yuri Alberto é aguardado na sexta-feira, dia 9 de janeiro, para iniciar os trabalhos com os companheiros. Lembrando que o Corinthians fará a estreia oficial no próximo domingo, dia 11, jogo contra a Ponte Preta, Campeonato Paulista de 2026. Durante toda essa semana, o Yuri Alberto divulgou vários vídeos e fotos fazendo trabalhos físicos, mas absolutamente que ele deverá voltar abaixo dos companheiros que já estão treinando uma intensidade maior já há quase uma semana. A minha opinião quanto ao retorno do Yuri Alberto é a seguinte: bom, finalmente o Yuri deverá voltar, como eu disse. O jogador é aguardado na sexta-feira, dia 9 de janeiro. Absolutamente que vamos aguardar realmente o retorno dele para todas as confirmações, mas são essas as informações que chegam, que o jogador vai iniciar os trabalhos na sexta-feira, dia 9. Então, se tudo ocorrer conforme planejado, o Yuri vai treinar na sexta-feira, dia 9, e no sábado, dia 10, o Corinthians joga no dia 11. Eu, particularmente, considero o Yuri Alberto fora desse jogo, pelo menos entre os titulares. De repente, ele até pode ser relacionado pelo Dorival Júnior, mas eu não vejo o Yuri Alberto começando a partida por estar abaixo dos demais companheiros. Então, vamos aguardar tudo certinho, as confirmações, a chegada dele, jogador que é importante. Claro que ficam todas as expectativas voltadas sobre até quando que o Yuri vai continuar no Corinthians, ainda mais depois de ter ido para a Itália, para tirar a sua cidadania italiana. Então, a expectativa é que o jogador deixe o timão ainda nessa temporada de 2026. Lembrando que o Corinthians já avisou que não vai aceitar negociar o jogador por menos de 220 milhões de reais. Então, vamos aguardar tudo certinho. O que vai acontecer com o Yuri após o retorno dele, marcado para sexta-feira, dia 9. E agora vamos falar sobre a resposta do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, ao projeto Safiel, que determinou a intenção de quitar o transferban, dívida do Corinthians com o Santos Laguna, e também quitar a dívida que o Timão tem pela construção da Neoquímica Arena. O presidente do Conselho Deliberativo já respondeu, e para surpresa de zero pessoas, absolutamente, que a intenção do projeto, as intenções, aliás, não serão aceitas. Na última terça-feira, dia 6 de janeiro,
o projeto Safiel acabou enviando um e-mail, uma mensagem ousada para o presidente da diretoria, Osmar Stabile, e também o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, propondo quitar as dívidas mais urgentes que o Corinthians tem, que acabam atrapalhando muito o clube. Primeiramente, o transfer ban, cerca de 34 milhões à equipe do Santos Laguna, pela dívida não paga do zagueiro Félix Torres e ter a liberação para registrar novos jogadores. E também, o Safiel prometeu cerca de 550 milhões de reais para quitar a Neoquímica Arena em 6 meses junto à Caixa Econômica Federal. Após essa determinação da Safiel, absolutamente que nós ficamos na expectativa para sabermos qual a resposta tanto do Stabile então, e também do Romeu Tuma Júnior. Então, quais as respostas que eles dariam? Por enquanto, o presidente Osmar Stabile não se manifestou, destacando que em troca o Safiel gostaria que o Stabile assinasse o memorando de entendimentos, que significa autorizar o grupo a ir ao mercado atrás de recursos. O Stabile, como eu disse, não respondeu, mas o Romeu Tuma Júnior já respondeu ao projeto Safiel. Em ofício enviado aos conselheiros, o Tuma destacou a existência de contradições e lacunas e indefinições relevantes na proposta. O plano apresentado previa não apenas, como eu disse, o pagamento ao Santos Laguna e também pagar a dívida com a Neoquímica Arena. Segundo o presidente do conselho, a matéria envolve alta complexidade jurídica, financeira e estatutária, exigindo estudos técnicos aprofundados, pareceres especializados e total clareza sobre impactos futuros ao clube. Diante disso, ele vetou o avanço da pauta, afirmando que qualquer decisão tomada de forma apressada poderia gerar riscos irreversíveis ao patrimônio do Corinthians. Então, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, vetou que o Safiel resolvesse essas pendências em troca do memorando de entendimentos, como eu disse, para a surpresa de 0 pessoas. Minha opinião quanto a essa resposta do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, vetando essas intenções do Safiel é a seguinte: é como eu disse, para surpresa de 0 pessoas. Dentro do Corinthians, presidente da diretoria Osmar Stabile, presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior, uma maioria esmagadora dos conselheiros não querem o projeto Safiel, eles não querem que qualquer grupo avance para ter determinado poder dentro do timão. Eles querem continuar no poder. Isso eu nem preciso ficar explicando muito a vocês. O que acontece? O transfer ban. O Corinthians tem previsão para pagar nas próximas horas. Acabou adquirindo um empréstimo da LFU e o Corinthians vai continuar entregue à Caixa Econômica Federal mediante ao acordo que o Duílio Monteiro Alves fechou em 2023 com o banco, entregando muitas garantias, impactando, como por exemplo, o Corinthians teve bloqueado 50% da premiação da Copa do Brasil. Ao meu ponto de vista, o Tuma, ao dar essa resposta, ele mesmo se contradiz. Por quê? Porque se ele diz que é preciso ter um estudo criterioso em relação a essas intenções do Safiel, então como que em poucas horas ele determina que simplesmente não vai acontecer? Porque se é preciso ter um estudo criterioso para se, de repente, aceitar as intenções do grupo, é preciso também ter um estudo para recusar. Vejam a situação financeira do clube. Então, ao meu ponto de vista, o presidente do Conselho Deliberativo acabou se contradizendo em sua própria resposta. O que eles queriam? Assinatura do memorando de entendimentos, que isso é feito pelo presidente Osmar Stabile, que também não tem a menor intenção de fazer com que Safiel avance. E eu vou falar para vocês novamente que eu falo, esse modelo associativo do Corinthians não tem mais condições. As pessoas pensam em si próprias. Eu não sei se será Safiel ou qualquer outro tipo de SAF. Não dá mais para o Corinthians seguir como está. Vejam só, o que o Safiel acabou prometendo? Os 550 milhões da Arena e mais aproximadamente 40 milhões da dívida original ao Santos Laguna.
quase 600 milhões de reais, simplesmente recusada em poucas horas pelo presidente do Conselho Deliberativo, que ao menos deveria ter levado aos órgãos fiscalizadores do clube, além do dele, claro, compliance e tudo mais, só que já acabou recusando de uma forma que, sinceramente, para mim, bem rápida. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre quem deverá ser o primeiro reforço do Corinthians para essa temporada de 2026. O zagueiro Gabriel Paulista é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O Timão está se planejando para resolver de uma vez por todas o transfer ban da FIFA. Compra não paga do zagueiro Félix Torres, que eles têm que pagar. Chegou a um acordo para acertar cerca de 33 milhões e 400 mil reais ao clube mexicano e se livrar da punição que está desde agosto impedindo o Timão de registrar novos jogadores, impedindo o Timão de registrar novos reforços, destacando que alguns dias atrás o Corinthians pagou cerca de 7 milhões e 200 mil reais à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, assim derrubando o transfer ban interno que estava desde o mês de outubro, e o Corinthians agora vai resolver o transfer ban imposto pela FIFA. Após resolver todos os transfer bans, o Corinthians deverá anunciar o primeiro reforço da temporada de 2026, que é nada mais nada menos o zagueiro Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos que rescindiu recentemente contrato com o Besiktas da Turquia, abrindo mão de cerca de 30 milhões de reais para jogar no Corinthians, jogador que vai realizar um sonho de infância. Gabriel Paulista, que nesse momento tem um acordo verbal com o Corinthians, e como eu disse, deverá ser o primeiro reforço dessa temporada. Os próximos passos: o jogador é aguardado nos próximos dias no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e aí, sendo aprovado tudo certinho, assinar seu contrato com o Timão. Gabriel Paulista, que chega para disputar posição entre os titulares com o André Ramalho e o João Pedro Tchoca, é tido como uma grande oportunidade de mercado que o Corinthians está tendo nesse início de temporada de 2026. Então, com o jogador, o Corinthians tem tudo acertado, segundo informações do ESPN. O atleta é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos e aí, como eu disse, assinar o seu contrato, fechar o seu vínculo com o Timão. Então, vamos aguardar a chegada do jogador. A minha opinião quanto ao Gabriel Paulista estar sendo aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians é a seguinte: primeiramente, vocês sabem que eu sempre levo as coisas com muita cautela. Eu, particularmente, sempre falo para vocês da dinâmica do futebol. É sempre bom termos as confirmações oficiais do clube, então não dá para cravar nada, mas são essas as informações que chegam. Destacando que mesmo com o transfer ban, nada impede o jogador ir até o CT, realizar os exames, ser aprovado, assinar o contrato. O que o Corinthians não pode fazer enquanto o transfer ban estiver ativo é registrar o contrato do Gabriel Paulista, registrar o jogador como reforço. Então, claro que é bom já ir adiantando as coisas. Calendário 2026 é bastante apertado, jogador ir até o CT, já começar a se adaptar, familiarizar ao ambiente e tudo mais. Então, por isso que o jogador já é aguardado no CT para ir resolvendo esses detalhes até a conclusão da solução do transfer ban. Para mim, sinceramente, um reforço importantíssimo, apesar da idade, algumas críticas para os lados do Gabriel Paulista. Eu conheço o jogador, é um zagueiro que, apesar dos 35 anos, ainda está em excelente condição física. Aos últimos anos no futebol europeu, claro que a quantidade de jogos, uns nas sequências dos outros, são menores, mas é um jogador que chega muito bem fisicamente. Ao meu ponto de vista, é um reforço que o Corinthians está contratando para brigar pela titularidade, não é somente reposição de elenco.
e sim um jogador que para mim chega para ser titular. Então, vamos aguardar tudo certinho, a chegada dele, as confirmações, a realização dos exames, ele aprovando, e aí o Corinthians deverá confirmar seu primeiro reforço para 2026. Grandes chances de ser o zagueiro Gabriel Paulista. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, retorno do atacante Yuri Alberto. O que vocês acham? Será que ele voltou para ficar ou que os dias dele no timão já estão contados? E a resposta do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, vetando as intenções da Safiel de quitar a Neoquímica Arena e também o Transferban. E o Gabriel Paulista, aguardado para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o Timão. O que vocês acham? Gostam do reforço? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!